Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos aí, primeiro domingo da quaresma, quarta-feira de cinzas, iniciamos a grande quaresma para nos prepararmos para a grande festa do cristianismo, a Páscoa, do Senhor Jesus. E nesse primeiro domingo, o tema que aparece é o tema da misericórdia. Por incrível que pareça, é o tema da misericórdia. A misericórdia do Senhor. Esse é o tempo favorável, esse é o tempo da salvação. Este é o tempo da misericórdia do Senhor. Vejamos o que diz a primeira leitura de Gênesis, capítulo 9, versos do 8 ao 15. Disse Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Então veja, o Senhor estabeleceu com Noé e sua descendência, depois do grande dilúvio, depois daquela grande destruição daquela geração ímpia. Capítulo 6 de Gênesis, você volta um pouquinho, lá vai dizer que o Senhor Deus diz que, claro que numa linguagem ali poética, numa linguagem subliminar, numa linguagem figurativa, porque Deus não se arrepende de nada, mas lá vai dizer, Deus vai dizer, eu me arrependi de ter feito o homem, de ter criado o homem, porque ele se perverteu e a maldade no seu coração cresceu demasiadamente. E ali Deus manda o dilúvio para destruir toda a face da terra, com exceção daqueles que creram na palavra do Senhor Jesus e aceitaram, por meio do Senhor Deus que se manifesta, aceitaram e creram que a arca que o Senhor tinha determinado que fosse feita, eles fizessem. E assim, entraram na arca Noé e sua família e foram salvos. E ao sair da arca, Deus estabelece com eles esta aliança. Veja o que diz o versículo 11. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras, inclusive a nossa. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Então veja, Deus coloca o arco-íris como sinal de aliança entre Deus e a terra, entre Deus e a sua obra criada. Porém, algumas ideologias, e mais especificamente a ideologia LGBT, a ideologia de gênero, toma esse arco-íris, que é um sinal de aliança entre Deus e os homens, estabelecido pelo próprio Deus, para que não mais extermine ninguém pelo dilúvio, e colocam em prol da sua causa, da sua causa ativista. Mas esse sinal é um sinal de aliança divina entre Deus e nós, entre Deus e os seres humanos. E ele diz, versículo 3, Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei. Veja, como se Deus esquecesse, a linguagem humana que Moisés utiliza para nos direcionar e também nos revelar aquilo que Deus falou. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. Claro que o arco não será para lembrar a Deus, mas será para nos lembrar de que Deus tem misericórdia de nós e não mais destruirá a terra pelo dilúvio. E não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui, na primeira leitura, uma ação da misericórdia divina. Primeiro, ele teve misericórdia de toda a raça humana, podemos assim dizer, recriando a humanidade e todos os seres que povoam a terra, através da descendência de Noé e seus filhos. Então, essa misericórdia de Deus se estabelece, salvando Noé e sua família. E depois do dilúvio, Deus manifesta novamente a sua misericórdia, fazendo com Noé e sua descendência uma nova aliança, de que não mais destruirá a terra pelo dilúvio.
Isso é extraordinário. E na segunda leitura, o apóstolo São Pedro vai mostrar essa misericórdia de Deus para com aquelas gerações, vai mostrar que a nossa geração atual passamos por uma espécie de dilúvio, né? Mas passamos dentro também de uma arca, e podemos perceber isso porque São Pedro deixa muito claro quando ele vai falar sobre o batismo, né? Que a arca era uma simbologia do batismo. Vejamos o que diz São Pedro. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Morto na carne, vivificado no Espírito. E por que Jesus fez isso? Veja, ontem nós vimos Levi, que foi chamado pelo Senhor, e os fariseus que condenavam Levi e os demais pecadores publicanos, né, públicos, que estavam na mesa com Levi, Jesus e os seus apóstolos. Por quê? Porque condenavam os pecadores. Jesus veio dizer, não são os doentes, não são os bons que precisam de médico, mas os doentes. Por isso, São Pedro está dizendo, o justo, Jesus Cristo, morreu pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Por isso sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, veja, no Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, ou seja, desceu à mansão dos mortos, desceu até onde estavam todos aqueles da antiga aliança que morreram antes de Jesus vir ao mundo. Todos, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8 exatamente, foram salvas por meio das águas. E aqui nós podemos ver ainda a misericórdia. Jesus que desce à mansão dos mortos para pregar os espíritos que foram infiéis nos dias de Noé. Alguns teólogos vão dizer que Jesus foi lançar sentença condenativa sobre eles. Não sei, né? A Igreja Católica entende que nessa descida à mansão dos mortos, Jesus vai buscar o justo Adão, né? Adão, e aqueles que foram fiéis nos tempos de Jesus, ou melhor, nos tempos da antiga aliança. E também alguns que foram infiéis nos tempos de Noé. Serão anunciado a eles a vitória de Cristo sobre a morte. Então, esta arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Veja, o batismo hoje é a nossa salvação. Ninguém será salvo se não for batizado, a não ser em raríssimas exceções, que de maneira extraordinária, não dentro da questão ordinária dos sacramentos que Jesus estabeleceu, mas dentro de questões extraordinárias, que Jesus alcança pessoas que, de alguma forma, estavam ainda com seu coração endurecidos e não procuraram a igreja para receberem os sacramentos. Como, por exemplo, o bom ladrão na cruz. Não tinha mais como ser batizado, mas a misericórdia de Deus o alcançou porque encontrou nele um coração arrependido. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície. Tanto é que na Igreja Católica a água é posta apenas na cabeça da criança ou do adulto. Podemos batizar na imersão, imergindo a pessoa, colocando a pessoa mergulhando dentro da água, pode ser batizado. Mas pode ser por aspersão, derramando água sobre a cabeça. Como fazem outras igrejas, como a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana e outras igrejas. Mas o que mais importa é que o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Ou seja,
todo o cosmo está submetido a Jesus Cristo. E nós que desejamos o batismo, sabemos que com Ele, com Cristo, viveremos eternamente um dia, porque o batismo é a nossa salvação. Jesus disse a Nicodemos: quem crer, ou melhor, quem não nascer de novo da água e do Espírito, não herdará o reino de Deus. Jesus disse pela boca de São Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus colocou nos lábios de São Mateus: ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos prescrevi. Então, nós podemos ver a misericórdia de Deus nas leituras de hoje. E o evangelho de hoje, da tentação de Jesus, bem pequenininho, um evangelho escrito por São Marcos, mostra ainda mais a misericórdia de Deus. Porque aquele que não teve pecado, aquele que não podia ser tentado por ninguém, né? Porque não tinha uma concupiscência pecaminosa, se deixou tentar, deixou-se livremente ser levado pelo Espírito para que o diabo tentasse ele, para mostrar que nós podemos vencer o diabo. Como diz São Tiago. São Tiago vai dizer na sua carta: resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, pecadores. Levantai vossas mãos, pecadores. São Tiago vai dizer: e pedi misericórdia ao Pai. Então, naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Veja, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele, Jesus, ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Veja, Deus não pode tentar ninguém. Deus não pode tentar ninguém, diz São Tiago. Nem pode se inclinar a fazer o mal. Deus não pode se inclinar a fazer o mal, nem tentar ninguém. Ele vai dizer que cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, que é arrastado a produzir o pecado e o pecado que gera morte. Porém, Deus não pode ser tentado. Então, Jesus é Deus, não pode ser tentado pelas suas concupiscências como seres humanos que são pecadores. Ele foi igual ao homem em tudo, menos no pecado. O justo, diz São Pedro na segunda leitura de hoje, pelos injustos. Mas o diabo o tentou. Então, ele ficou no deserto durante 40 dias, não tinha pecado, não tinha concupiscência, ou seja, não tinha inclinação ao pecado, por isso não podia ser tentado. E aí, quem o tentou? Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o servia, Jesus. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Essa é a frase que é dita sobre nós quando o sacerdote, na quarta-feira de cinzas, impõe as cinzas sobre nossa fronte. Ele faz o sinal da cruz com a cinza sobre nossa fronte e diz: convertei-vos e credes no evangelho. Ou seja, é um sinal de arrependimento, um sinal de penitência, um sinal de humilhação diante de Deus e diante de toda a nossa comunidade. Só vai para a fila de cinzas aqueles que são pecadores. Ou seja, na quarta-feira de cinzas, só vai para a fila receber a imposição das cinzas aqueles que são pecadores. E se você parar para olhar, todos vão. Todos vão. Com exceção de ninguém. Ah não, Denis, mas tem umas criancinhas de colo que o padre não impõe a cinza sobre ela. O padre não impõe porque aquela criança não cometeu ainda um pecado pessoal. Mas aquela criança também é pecadora. Assim como nós somos. Da mesma forma que nós sofremos com o pecado original e toda a nossa vida humana é desordenada, assim também é aquela criança. Basta que ela cresça e nós veremos. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça nos compreender que verdade e amor são os caminhos do Senhor, como diz o Salmo de hoje. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites. Ó Senhor, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Por isso, respondendo o Salmo, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.